Confira agora a previsão do tempo com Amanda Sampaio para toda a região sudeste. Uma mudança na circulação dos ventos sobre os estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo vão estimular a formação de nuvens muito carregadas em várias áreas da região sudeste. Eu trouxe aqui o nosso mapa de risco com alerta para temporais em várias áreas do interior paulista, no sul do estado de Minas Gerais e em grande parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Nas áreas em amarelo do mapa, inclusive nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a situação é de alerta para chuva forte, raios e também rajadas de vento no decorrer desta quarta-feira. Para a gente entender um pouquinho mais da chuva, eu trouxe aqui o nosso mapa de previsão do tempo, que indica a chuva já durante a madrugada em várias áreas do interior do estado de São Paulo, onde há alerta para temporais. A chuva deve vir forte desde cedo, principalmente em áreas próximas a Votuporanga e a São José do Rio Preto. No decorrer do dia, as áreas de instabilidade vão descendo e chegam até o leste do estado, por isso a região da Grande São Paulo, apesar de começar o dia com bastante nebulosidade, deve ter a chuva mais forte concentrada entre o fim da tarde e início da noite desta quarta-feira. Também há risco para chuva forte, principalmente a partir da tarde, na região do Grande Rio, em várias áreas do interior fluminense e no sul do estado de Minas Gerais. Com essa mudança na circulação dos ventos, aumentam as condições para chuva apenas a partir da tarde em outras áreas do Triângulo Mineiro, também na região de Belo Horizonte, sul do estado do Espírito Santo e norte fluminense. A recente passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste mudou a direção dos ventos e ainda pode chover de forma passageira em algumas áreas do extremo norte capixaba, inclusive na região de São Mateus. Na região de Vitória e nas outras áreas do norte mineiro, dia de sol com temperaturas elevadas à tarde e não há chance de chover. A mínima prevista em São Paulo nesta quarta-feira é de 15, a máxima não passa dos 20 graus devido ao excesso de nebulosidade. Em BH, mínima de 16 e refresca à tarde com máxima de 27 graus. E em Montes Claros, nesse momento, os termômetros estão marcando 27 graus. A umidade relativa do ar está em 45%. A temperatura deve variar entre 19 e 32 graus. E o dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Thales Mendes traz agora as principais notícias de segurança pública do norte de Minas. Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Jaíba. Testemunhas disseram para a polícia militar que ouviram barulho de tiros e viram um menor caído no chão. Falaram ainda que uma moto saiu em alta velocidade após o assassinato. O adolescente já foi detido na região do Projeto Jaíba por roubo e furto, e pode ser que o homicídio tenha relação com os atos infracionais. Ele foi atingido por 5 tiros na cabeça, costas e braço. O SAMU chegou a ser chamado, mas o jovem morreu no local. Os policiais fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi identificado, e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Na manhã desta terça-feira, em Montes Claros, uma idosa de 74 anos morreu depois de ser atropelada por um motociclista de 19, na Avenida São Judas. O rapaz disse para a polícia militar que transitava sentido centro quando chocou-se contra uma bicicleta, perdeu o controle da direção e atingiu a vítima. O motivo dele bater na bicicleta ainda não foi esclarecido. De acordo com o SAMU, Luísa Soares dos Santos sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no local, depois de tentativas de reanimação. O condutor da moto fez o teste do etilômetro e o resultado foi negativo. Depois de ser atendido, ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento. A mulher de 32 anos e a filha dela, de 10, que empurravam a bicicleta, tiveram ferimentos nos joelhos e tornozelos, mas recusaram atendimento hospitalar. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. Em Manga, 10 detentos em regime semiaberto foram conduzidos até uma unidade da Polícia Militar no início da noite desta terça-feira. Eles são suspeitos de envolvimento em um esquema de falsificação de cartas de emprego. Alguns presos forneciam cartas a outros, no intuito de conseguirem liberdade no regime semiaberto. Os locais de emprego apontados pelos reeducandos simplesmente não existiam. Em outros casos, o suposto empregador nunca sequer havia ouvido falar do detento, nem tampouco teria colocado vagas de emprego à disposição. A situação de cerca de 30 presos foram fiscalizadas e os 10 reeducandos sofrerão sanções penais, como regressão ao regime fechado. Pelo menos 5 pessoas foram presas durante a Operação Minas Segura, em Janaúba, nesta terça-feira.
Policiais militares cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão e também ocorreram blitz de trânsito. Policiais militares apreenderam 2 barras de maconha prensada, pesando em torno de 600 gramas, 113 buchas de maconha e ainda 2 papelotes com cocaína, uma pedra de crack e materiais para a pesagem e embalagem das drogas. Também foi apreendido 2 facas e uma arma de fogo, um recipiente com espoleta e outro com pólvora, uma motocicleta e 2 telefones celulares foram recuperados. Da operação, vida segura, repressão qualificada. Para as operações, fora de fogo, vai! Voltamos em instantes, não saia daí.